Se você também vive num dilema de, meu Deus do céu, quero muito me apaixonar, quem me dera, mas Deus me livre, essa conversa para você, porque às vezes a gente está reclamando que o amor não está rolando, que as histórias estão rasas, sem perceber que quem está morrendo de medo somos nós. Se vocês também sentem assim, com medo, com o coração apertado, se inscrevam no canal, ativem as notificações, é só clicar no sininho, porque toda semana eu estou aqui com mergulhos incríveis e pessoas maravilhosas como a Sil, para a gente trilhar a nossa jornada rumo aos amores possíveis. Então, para a gente falar sobre esse medo que a gente tem de amar, que talvez não esteja tão claro, mas esteja boicotando a gente, eu trouxe hoje aqui para o canal Silvia Bicudo, psicóloga e psicanalista, para a gente olhar esse medo de frente. Sil, eu tenho muito medo! E obrigada por estar aqui comigo, com os soltos e soltas do canal. Obrigada a você, Carol, pelo convite. Olá para todo mundo. Bom, quem nunca, né, Carol? Eu sinto, Sil, e assim, isso é uma das maiores queixas que eu recebo no canal, e eu muitas vezes já levei isso para minha análise, né? Nossa, eu queria muito que o amor rolasse, eu queria sair do rasinho, tô exausta dessas histórias que não vão para frente, queria me conectar com as pessoas. E eu acho que quando a gente se pergunta, não, mas você queria mesmo? Todo mundo fala, não, queria mesmo, sério, eu juro que eu tô tentando. Já fiz de tudo, entrei no aplicativo, tomei banho de rosas. As pessoas, elas efetivamente acham que elas estão tentando mesmo e que a coisa não está rolando. E é difícil a gente perceber que talvez a gente esteja com medo também, né? Um medo de apaixonar, de começar de novo, de perder o controle. E que talvez esse medo faça a gente boicotar o amor. Você acha que a gente está com mais medo, está mais fóbico no amor? De uma maneira geral, se a gente parar para pensar, acho que a gente está mais fóbico na vida, porque tanta tecnologia desenvolvida, né, para tantas áreas da vida, né, contam para a gente, claro, elas são interessantes em muitas situações, né, medicina, mesmo questão da fertilidade, né, que eu sei que é um tema que a gente também já conversou em outras oportunidades. Claro que ajudam a gente, um tanto elas ajudam, mas um tanto elas contam dessa nossa necessidade de controlar tudo, e o controle, ele é um reflexo do medo, né? Porque eu gostaria de controlar tudo, né? Uma tentativa aí de lidar com medo. Então, sim, eu acho que a gente está mais fóbico de maneira geral, assim, usando esse termo no senso comum, né? Se a gente tivesse que conceituar para a psicanálise, o que é fobia e qual que é a diferença de fobia, de medo? O medo é uma emoção, um afeto como outro qualquer, né? Tristeza, alegria, raiva. Já a fobia, na psicanálise lacaniana, vale dizer que tem duas chaves de leitura para a fobia, né? Uma, a fobia seria um tipo de estrutura na neurose, que nem a gente tem histeria a neurose obsessiva. E uma outra chave de leitura é que a fobia seria aí uma formação sintomática, né? Uma formação clínica sintomática que poderia estar presente tanto na histeria quanto na neurose obsessiva. Mas acho que aqui, para a nossa discussão, a gente pode pensar que a psicanálise vai entender a fobia como um sintoma a ser interpretado aí, né? O medo é um afeto como outro qualquer, mas quando isso se acentua de uma determinada maneira, a gente pode tomar isso como um sintoma. Te ouvindo falar, eu fico pensando, acho que a gente tem tanto medo de ter medo que talvez isso transforme o que poderia ser um medo em fobia, né? Porque isso que você falou até a gente tem uma ilusão de ter mais controle das coisas. Hoje em dia é isso, você quer uma comida, você pede, na hora que ela chega, você sabe aonde ele está indo, você pode dividir, você está dentro do Uber e você divide o seu trajeto com alguém para a pessoa saber onde você está indo. Eu tenho amigos que a família tem aquela coisa de que um traqueia o outro do Sabe celular, onde o outro está, né? que teoricamente é um recurso de segurança, mas é um recurso de controle também, sabe? Já teve um pai que ligou para um cara que eu saía e falou: mas você está indo viajar? Porque aqui no GPS tá que você tá pegando estrada. E a gente estava vindo para a praia. E aí você fala, cara, né? Temos quase 40 anos. O pai tá vendo no GPS, né? E aí, quando a gente não tem esses indícios
de controle, principalmente no começo de uma relação, isso pode dar um medo gigante, porque eu nem me sinto autorizado a controlar. Você sente que isso pode gerar essa paralisia no começo das relações? Acho que tem uma coisa que a gente está falando de controle, né? Que a gente entende que a neurose é uma defesa para essa condição de falta que estamos todos imersos, né? E o desejo entra aí nesse lugar de representante dessa falta, né? Que é o que faz a gente nos movimentar em direção àquilo que está faltando, que a gente quer. E aí o Lacan ele vai dizer que o desejo tem 3 modalidades diferentes. Então, o desejo ele é insatisfeito na histeria, ele é impossível na neurose obsessiva e na fobia ele é prevenido. O que isso significa, né? Do que interessa aqui para gente, né? Que o fóbico é aquele que vive nas antecipações, tentando antever o que vai acontecer. Por isso ele fica tentando se prevenir. Só que o encontro amoroso, ele é da ordem do imprevisível. Então a coisa fica girando em falso, porque você tenta prever algo que não é previsível. E quanto mais previsível, mais paralisante, né? Porque eu suponho que eu sei quem é esse outro, eu já suponho que eu já sei se eu vou gostar ou não. E isso impossibilita aí o encontro ou o desencontro, né? Porque precisa de uma certa dose de desencontro para encontrar alguém. Nossa, eu como uma controladora agora fóbica e solteira há quase 10 anos, penso, me identifico muito. E eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente também, porque te ouvindo falar, né, esse ponto do o fóbico, ele quer antever, né, ele quer se prevenir desse desejo, a gente usa muito a expressão, não, sou gato escaldado. Quando eu abro caixinha perguntando dos medos das pessoas, vem muito forte uma coisa de eu tenho medo de me machucar de novo. E vem um discurso de eu já sei como as histórias deram errado, né? E assim, inevitavelmente a gente vai ficar mais velho e vai acumular mais desencontros amorosos, mais frustrações, mais traumas, mais perdas. E o que eu vejo é que a gente vai usando isso como uma grande enciclopédia. Então, deixa eu aqui criar minhas regras para ter uma espécie de controle, para eu não me meter numa roubada igual. E aí a gente entra nesse modo que eu chamo de estar sempre à espera de um desastre, que poderia ser, né, até o que a neurociência chama de estar no modo da luta ou fuga. Então, você está sempre atenso, com o cortisol lá em cima, querendo prever a repetição de uma possível tragédia amorosa que já aconteceu. E, às vezes, eu acho que isso não só inviabiliza a gente começar a relação, como, às vezes, você mesmo cria essas tragédias só para ter razão. Você sente que a gente opera nesse mecanismo? Acho que sim, né? Acho que tem uma coisa... Qual é o limiar aí, né? Entre você poder olhar para uma experiência e se interrogar sobre ela, o que funcionou, o que foi legal, o que não foi, e você usar isso de forma a se defender, a se proteger, né? Tem uma diferença, porque acho que o grande mérito aí de uma análise é você poder começar a se interrogar sobre isso, né? O que estou fazendo aqui? Né? O que disso que está se repetindo, se reproduzindo, tem a ver com algo que, né, alguma dinâmica minha, e o que tem a ver com uma contingência, poder se separar um pouco aí disso que vai se misturando, né? Porque é muito fácil cair nesse lugar. É claro que as experiências anteriores nos ajudam. O problema é quando a gente toma elas como standard, né? Sempre. Então, se A, então B, né? Porque aí você tem muito pouco espaço para o inesperado, para o acaso, para a contingência, que é tão necessário num encontro, né? E como a gente se implica nessa nossa mudança? Porque eu vejo, né, até o que eu te falei no começo da entrevista, que poucas pessoas verbalizam ou têm consciência mesmo de que o medo está na gente. Sempre é o olhar para o outro, né? Assim, ninguém quer nada com nada, as pessoas não têm responsabilidade afetiva. Uma coisa que eu puxo muito aqui no canal é vamos falar sobre autorresponsabilidade, porque só colocar o dedo na cara do outro, e assim, pode ser mesmo que a pessoa que você está se relacionando seja uma pessoa omissa e não seja legal, mas isso não invalida também a sua parte de responsabilidade de pensar se você está com medo ou não. Como é que a gente, que tipo de pensamento ou até de postura a gente pode começar a perceber
que talvez indique que a gente está sendo fóbico no amor e não está se dando conta? Não sei se a gente consegue pensar exatamente o indício, mas eu acho que é essa posição de poder se perguntar, né? Eu acho que uma resposta que é muito comum, né? Uma fala que é muito comum, nos cursos que circula muito é essa coisa do boicote, né? Eu me boicoto. Que eu já acho que é um passo número 2, né? Que você sai dessa posição de dizer, porque tem várias dessas, né? Os homens são todos iguais, ou as mulheres estão muito autossuficientes, ou os homens estão assustados com as mulheres. Tem várias versões disso. Quando você já consegue sair dessa posição e poder se perguntar o que tem a ver com isso, tem a ver comigo, acho que uma resposta também que é muito rápida e fácil é eu me boicoto. Não que ela não seja uma resposta, né? Mas ela é um ponto de partida, porque precisa poder tá interessado em investigar um pouco. Bom, se boicota quando? Se boicota como? Desde quando? Sempre da mesma maneira? Para que serviria esse boicote? Eu acho que o maior indício tem a ver com o incômodo de percebendo a repetição e, a partir desse incômodo, poder abrir para perguntas e não para fechar em respostas. Porque dizer que os homens são todos iguais, ou é assim que funciona, né? São respostas que fecham a pergunta e te deixam no mesmo lugar, né? Então, não sei se tem exatamente indícios, mas acho que é uma mudança de posição diante de uma situação. Isso que você falou, eu acho que já seria também uma mudança e um indício da fobia, que é buscar respostas fechadas. Porque eu sinto que a gente tem medo do nosso descontrole, que você apontou isso, até quero aprofundar mais um pouco daqui a pouco, e a gente também tem medo do não saber. Então, ao invés de eu sustentar o silêncio entre os dois encontros, entre a mensagem visualizada e não respondida, eu já entendo que ela é significado de que essa pessoa não quer nada comigo, que ela saiu com outra mulher e não comigo, que ela está me enrolando, pronto, já entendi o que está acontecendo. Por mais que eu fique frustrada, isso tem um contorno que parece menos aterrorizante. E, na verdade, talvez o grande medo que a gente tem que enfrentar é do não saber, né? Não saber no que vai dar. Não saber se essa pessoa quer algo sério ou não, se eu quero algo sério ou não. Você sabe que você falando, lembrei de dizer que eu acho que a fobia também, né, muitas vezes ela é entendida na psicanálise como uma saída da angústia, porque a angústia seria aquele estado que a gente fica, que não tem palavras para dizer. A angústia é uma coisa difusa, que a gente sente no corpo, é o nó na garganta, é o coração que dispara, o ar que falta. Exato. E aí, o fóbico, ele consegue localizar, né? Ele consegue direcionar para um objeto, que pode ser um objeto mesmo, né? Uma coisa, então, aranha, né? Tal da aracnofobia, o elevador. Pode ser uma situação, como, né, tá em ambientes abertos, sociais, né? O tal da agorafobia. E pode ser o encontro amoroso, né? Então, essa tentativa, porque daí quando você circunscreve o objeto do medo ali, da passagem, da angústia que está lá, uma pergunta, o que é isso que está me causando? Né? Perdi alguma coisa, algum saber que eu tinha ali sobre mim, sobre o outro, eu não sei o que está se passando, na hora que eu formulo, é isso, é uma saída para a angústia, de um lado, mas é uma saída capenga, inclusive pensando na fobia, porque, bom, se eu sei que o meu medo é de elevador, ok, fica mais fácil circular, porque eu vou evitando o elevador e isso, ok. Mas se eu trabalho, né, o exemplo clássico, eu trabalho num prédio, sei lá, com 30 andares, subir de escada e descer para ir ao térreo, para sair para almoçar, pegar alguma coisa que chegou, enfim, que seja, várias vezes ao dia começa a ser insustentável, né? Então, esse é o paradoxo da fobia. Ela tem esse lado que é interessante, porque te tira de um estado de angústia, mas é uma saída capenga, porque não te ajuda a formular perguntas sobre aquela angústia. Nossa, te ouvindo, eu pensei que talvez esses tais tempos fluidos e líquidos ajudem a gente a mascarar a fobia.
Porque eu posso operar numa chave de, realmente ninguém quer nada com nada, e comigo tá tudo bem, vou ficando aqui no casual, sem parar para me perguntar, eu estou ficando no casual porque eu quero ou porque eu estou morrendo de medo de aprofundar uma relação? Até porque eu acho que, principalmente nós mulheres, não nos autorizamos a falar que a gente quer uma relação, porque parece daí que você é uma mulher carente, perdedora. Então, também, o quanto... E até esse discurso de autossuficiência mesmo, e de independência, que acho que tem um lado que, assim, é ótimo a gente pensar, tá bom, eu não sou uma mulher infeliz porque eu não estou namorando, mas o quanto, às vezes, a gente não usa esse discurso do eu me basto, eu, minha vida, minha yoga, como muleta. E eu já vi que muitas vezes eu pensava assim, vou num date, que eu nem sei se vai ser mais ou menos, daí vou beber, vou acordar de ressaca, vou ficar aqui em casa, eu vejo minha série no Netflix, acordo cedo, vou na minha yoga, tô cuidando de mim. Tô cuidando de mim ou tô me precavendo do risco? Pois é, essa é a pergunta que tá sempre em jogo aí, né? Porque pode ser interessante, que bom, né? Se sentir, vamos dizer, plena, autossuficiente, né? E aí, quem viria aí para somar. Qual é o limiar entre isso uma posição que eu tô, ou isso é uma defesa, né? Contra, bom, pode ser muito frustrante um encontro, e pode ser muito legal. Eu acho que a saída um pouco desse conflito aí é o que você estava dizendo, né? Que é pela via do desejo, de poder se perguntar, bom, mas o que eu quero, né? Quando você diz, porque às vezes é muito fácil cair nessa coisa de, o que o outro, né, espera de mim, quer de mim, o que a sociedade diz dessa mulher, que, né, quando se assume faltosa, porque amar é uma posição, não precisa ser amar, né, mas se interessar é uma posição de falta. Falta a mim algo que eu endereço ao outro, né? Mas precisa ter uma dose de suportar isso. O quanto que eu não vou mascarando isso com esses discursos de tô bem assim, né? E poder se perguntar sobre o que eu quero, né? Pelo desejo, é uma saída interessante. Agora, tem um detalhe, que é o que você começou a nossa conversa, que o desejo na psicanálise não é o desejo do senso comum, e não é um desejo, né? Ele tem essa relação com a falta que nos estrutura, e ele é sempre dividido. É sempre um querer e não querer, né? É sempre... ai, que delícia, mas também que medo, né? Sempre quero ficar em casa gostoso assistindo minha série, para não, né, ter um date frustrante, beber e não acordar cedo e fazer, né, meu exercício no dia seguinte. E, ao mesmo tempo, quero ir, depois imagino eu já assistindo a série com o date. Então, essa é a complexidade da coisa, né? É lindo isso. E eu acho que, às vezes, a gente... E Hollywood tem uma grande responsabilidade, né? Às vezes eu brinco que eu queria mandar a conta da análise para Hollywood. Porque a gente ainda tem uma ideia de que quando for a pessoa você vai saber. Então, o seu desejo não vai ser difuso, nem oscilante. Não, não. Aí vai bater um negócio. Aí eu vou querer largar tudo, a yoga e a vida saudável, e vou mergulhar nisso. Aí eu vou amar sempre. E aí eu sinto que, às vezes, a gente nem dá tempo das histórias se desenvolverem, e a gente também lê os outros desejos dos outros como uma falta de conexão com a gente. Não, mas essa pessoa não parou a vida dela para vir aqui na minha casa, então ela não me deseja tanto também. Né? O quanto essa dificuldade de lidar com esse nosso desejo real não mantém a gente sempre nessa idealização do que um dia vai ser o amor que vai fazer sentido. Eu acho que quem fala muito bem disso é a Ana Sui, né? Porque ela... Agora eu não me lembro aonde que eu li isso, mas sei que era dela, um pouco essa ideia que, inclusive, isso pode acontecer quando numa relação mais avançada, né? Uma das partes ali do casal faz algo em que o outro diz, nossa, eu não esperava isso de você, né? Como se também a gente... não só tem a garantia, essa escolha que é muito acertada, como se exatamente como você falou, o desejo não fosse dividido, né?
um querer e não querer, como se não pudesse estar numa relação e às vezes sentir falta de estar com os amigos, né? Que acho que é algo que aparece muito na clínica, mas eu estou me isolando, não estou ficando muito com os meus amigos, ou o contrário, mas a gente não tem muito tempo entre nós, a gente fica muito, né, com a turma, enfim, mas também tem isso de que, bom, você, né, essa impressão de que está ali garantido até que o outro vai e faz algo e você diz, não, mas eu não esperava isso de você. Como se a gente conhecesse esse outro, como se a gente soubesse do desejo desse outro, né? Que nem ele próprio sabe, porque o desejo, inclusive, é um movimento inconsciente, né? Então, a gente vai tendo notícias dele por essas divisões, mas ela tá posta, né? Para todo mundo. De novo, a nossa dificuldade de lidar com a dúvida, né? Com a nossa dúvida e com a dúvida do outro. Você acha que a gente tem medo de ser sugado por essa dúvida, pela angústia, que você falou que às vezes a fobia também é uma saída da angústia? A gente não está lidando com o mal-estar? Porque eu sinto, acho que isso é até tema da minha análise, eu tenho medo de, sabe assim, entrar e não sair mais? De ficar, né, por exemplo, desde entrar num estado depressivo e não sair mais, até aquela coisa de, às vezes, você termina uma relação e daí você acorda mais um domingo angustiada e você fala, gente, eu lembro que eu tive um namoro que era assim, eu falava, meu Deus, não vai passar nunca esse negócio, que desesperador. E daí só o medo de pensar que talvez eu entre numa relação e eu possa voltar para esse lugar tão angustiante, como se eu não esquecesse que eu tive recursos para sair daquele lugar, faz com que eu nem comece, que eu interrompa as histórias antes delas acontecerem, porque o que eu tenho visto são muitas mortes prematuras de romance, sabe? Eles mal começam e já acabam, porque as pessoas interditam, elas nem vão ver no que vai dar. Acho que isso me fez pensar em algumas coisas. Acho que, primeiro, acho que você estava dizendo antes também, né, dessa coisa das redes sociais ali, ou dessa coisa de você mandar mensagem e quando o outro não responde, você já supõe que então é porque não quer e tal. Como a gente foi perdendo um pouco a capacidade de poder usar os intervalos para elaborar esse desejo, para construir esse desejo, né? Entre uma mensagem e outra, então essa espera, né? O que a gente faz dessa espera? A gente quer muito rapidamente ter uma resposta, é uma espera de que alguém não quer mais, foi embora, desencanou, desistiu, né? Isso, por um lado, acho que tem isso, né? E, ao mesmo tempo, também acho que é muito comum essa lógica, né? Isso eu escuto bastante também no consultório. Alguém dizendo, eu acho que eu não vou namorar, ou mesmo não vou conseguir um trabalho. E aí você fala, mas, bom, por que você acha isso? Como é que é isso? Não, porque até agora não aconteceu, né? Ou poderia ser uma versão do até agora foi assim, como se o que já foi, né? Garantisse do que vai ser. E aí eu estava numa supervisão e um supervisor disse algo, ele retomou ali uma ideia que eu acho que é do Aristóteles, em que ele fala, bom, não é porque o sol nasceu ontem, nasceu anteontem, nasceu anteanteontem, que a gente tem certeza que ele vai nascer amanhã, né? Mas a gente quer fazer essa garantia com base nas evidências, que pode funcionar para uma certa ciência, isso é essencial, né, para a medicina, mas no campo amoroso e no campo do laço social, isso não funciona. Você falou um pouco antes dessa nossa dificuldade de lidar com a dúvida e com a oscilação do desejo. Você acha que muitas vezes pessoas que estão com fobia de amar cultivam amores impossíveis exatamente para ficar nessa zona de conforto e não ter que mergulhar numa história real? E o quanto a gente fica preso nesses amores impossíveis ou naquele romance de adolescente que a gente acha que uma hora vai voltar, e a gente acha que nós somos os últimos românticos, e na verdade nós estamos sendo altamente medrosos e não altamente românticos. Como é que a gente percebe isso? Acho que as paixões platônicas, né? Tem muito disso, porque é aquilo que, na minha fantasia, posso fazer como eu quiser, né? Gozo a fantasia nesse sentido, né? Na minha imaginação, né? Sou ali senhor dos movimentos, né? Que é muito distinto disso que acontece na realidade, né? Eu acho que
Para você poder se encontrar com o outro, você precisa poder perder esses ideais. O ideal de quem é esse outro, o ideal de quem sou eu numa relação amorosa, né? Ou sou muito hábil, ou sou pouco hábil, né? Lembro de um paciente, um jovem, que dizia, não, mas eu só posso na balada e falar com uma menina se eu souber o que ela gosta. Então, ele fica tentando decodificar o que ela gosta para falar com ela sobre o que ela gosta, para ela se interessar. Quer dizer, tem os dois movimentos, né? Ele querendo manter uma lógica de que eu vou saber quem é ela e que ela gosta, e isso vai agradá-la, então posso estar com ela porque ela vai me escolher, e isso também faz de mim alguém que é muito perspicaz, né, que não vai se atrapalhar, que não vai falar uma besteira que ela fala, nossa, que papo nada a ver, que assunto desinteressante, né? Mas que então fica nesse giro em falso, e a gente vai brincando. Bom, você precisava saber antes de conhecer. Puxa, como vai sair daí, né? Porque isso gira em falso. Ou tenho também uma outra supervisora que conta uma história de uma mulher que chega na análise dizendo que quer namorar, quer um namorado. E aí, análise vai, análise vem, e ela formula, não, é que para namorar eu tinha que ser bonita como a Gisele Bündchen. E aí você diz, bom, Gisele Bündchen só tem uma. Né? Então, como é que você vai furando um pouco isso que ao mesmo tempo que protege, atrapalha, né? Esse é o paradoxo. Protege de descobrir, então, que não é a Gisele Bündchen, mas atrapalha, porque, bom, não é a Gisele Bündchen, mas pode ser muito interessante, muito bonita de outras formas, né? E eu acho, até falei isso outro dia numa aula, que a gente vive numa ditadura do autodesenvolvimento, então, ao invés de você se questionar por que eu quero ser a Gisele Bündchen, talvez você gaste muito tempo e energia pensando em então eu vou ser mais magra, então eu vou ser mais, meu cabelo vai ser mais sedoso, então, e daí a gente, né? Ou esse cara, então eu posso stalkear essa pessoa de mais jeitos para ter mais informações, e aí você vai na direção do seu controle, ao invés de parar e se perguntar por que mesmo eu quero ir para esse lugar, né? Ou mesmo de poder se encontrar com esse outro, né? Porque é isso, né? Um tanto é necessário de fantasia sobre esse outro, né? A gente se apaixona um pouco por essa fantasia, mas para isso ser suportável, a gente precisa poder perder um pouco, né? Inclusive ser surpreendido pelo outro e surpreender ao outro, porque eu posso formular uma série de coisas que eu imagino que esse outro goste, e que talvez ele goste mesmo, mas que perca a oportunidade de oferecer algo que ele nem sabia que ele gostava, né? Lindo. Olhar a surpresa como uma coisa boa, né? E não pensar, vai vir o tsunami, vai vir o terremoto, vai vir o desastre. Talvez a surpresa seja surpresa, que delícia, né? Eu acho que a gente tem muito uma lógica da evitação, né? Eu evito o mal-estar, eu antecipo para evitar o mal-estar. Isso também tem sido muito presente na clínica com crianças, com os pais, que eles vão tentando fazer de tudo para que a criança não passe pelo mal-estar. No campo amoroso isso é muito comum, né? Acho que tem também muito um discurso de, então a saída agora é não criar expectativas. Não, se eu não criar expectativas, eu não me frustro. E aí tudo bem. Como se então, né, o caminho fosse eu evito a expectativa para não me frustrar, mas aí eu também não me encontro com o outro, porque a expectativa ela faz parte, né? Até de novo a Ana Sui, porque eu tô agora lendo o novo livro dela, então estou bem fresco, mas ela fala algo no sentido de não é a gente que cria a expectativa, é a expectativa que nos cria, né? Porque tem essa do desejar, do fantasiar e tal. Porque senão você fica numa coisa de que então vou evitar para não acontecer. Mas não acontece mesmo. Não acontece nem o bom nem o ruim. E que, né, o interessante mesmo seria, bom, eu vou com expectativa e eu um tanto usufruo disso e um tanto eu me decepciono. E depois eu lido com as consequências, né? Quer dizer, o trabalho seria mais no sentido de, bom, vamos criar recursos para lidar com aquilo que não deu certo. E não evitar que não dê certo, ou que dê certo, né? Porque na tentativa de evitar que não dê certo, a gente não dê certo, nem vive.
Me atrapalhei, mas deu para entender a Não, deu para ideia, entender né? muito. Eu acho que esse é um fechamento lindo dessa entrevista, que a gente possa ter recursos para lidar com o real ao invés de ficar evitando que o ruim aconteça, porque senão nada vai acontecer. De verdade, acho que isso é pior do que o ruim aconteça. Sil, muito, muito obrigada por estar aqui comigo. Que a gente... Obrigada a você. Foi uma delícia. Me fez pensar aí sobre tudo isso. Obrigada, Sil. Imagina. Beijo.